Tava reclamando que não teve ação, né? Salve telanautas, bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E aqui tem o rabinho da Kira. E a gente tá aqui para falar com vocês a respeito do 5º episódio de The Last of Us. Tô aqui com a nossa convidada, vocês já ouviram a voz dela aí recentemente nos vídeos. E a gente vai abordar os eventos e acontecimentos desse 5º episódio, que eu não sei se quem reclama tem muito mérito e deve ser levado a sério. Pois é, eu estava pensando a mesma coisa, Heitor. Eu adorei esse episódio. Você gostou? Eu acho que eles estão fazendo uma adaptação que quem pede muito mais pela fidelidade com a história original do que qualidade de roteiro deve estar ficando um pouco decepcionado. Mas eu acho isso tão injusto porque está sendo retratado uma história tão bacana. Eu também, mas eu achei que esse episódio, a gente pode dizer, assim, mudaram algumas coisas, porque eles sempre mudam, mas eu achei assim, tem cenas que eu virei pra você e falei, nossa, parece que a gente tá no jogo. Tem alguns elementos, cai lá, algumas coisas, por exemplo, cena onde o personagem principal tem que ficar com a sniper e tal, né? Então assim, a gente vê que eles adaptam de eles saberem que em algum momento isso vai ser necessário, vai ter que estar lá. Mesmo que não exatamente na mesma circunstância, na mesma ordem, do mesmo jeitão que tá no jogo, mas acaba cumprindo a sua função e aparecendo. É isso aí, não achei um episódio perfeito, mas eu achei ele muito bom. E ainda assim, as coisas que eu não gostei, eu entendo que elas têm justificativa. Então é subjetividade, eu não gostei porque sou eu, Patrícia, não me agradou. Mas não significa que não tá lá por uma razão. Afinal de contas é uma adaptação, não é isso? É isso aí. Por favor, deixem o seu like aqui. Se não é inscrito, inscreva-se. Isso ajuda bastante o canal, incentiva ainda mais a gente a estar aqui com vocês. E esqueci alguma coisa? Se você achar que o que tá rolando no vídeo pode servir para algum colega que você tenha que também tá curtindo a série, quiser compartilhar, e mais importante ainda, mostra pro algoritmo do YouTube que o nosso canal e conteúdo interessa a vocês. Como é que vocês podem fazer isso? Interagindo, exatamente, comentando. Aqui no canal a gente tem uma coisa com esses vídeos recorrentes, que é o Responda 2 pontos, para que a audiência possa participar do momento dos telanautas. Então se você tem crítica, sugestão, elogio, devaneio ou qualquer coisa que você quer simplesmente se expressar, o jeito de fazer isso permitindo que eu use o seu texto no programa é usando o Responda 2 pontos na frente. Aí fica aquele combinado entre a gente de que se você colocou assim, eu posso jogar o seu texto na tela. Combinado? Para dar início a esse papo de hoje, eu tinha falado do 2º pro 3º episódio, como os 2 primeiros tinham começado com aqueles flashbacks, que eles mostram os cientistas e tal. Eu tinha falado, talvez o 3º vá ter alguma coisa, possivelmente com a Fedra tal, porque a gente sabe que eles eram um órgão do governo que veio para ajudar a galera num momento de crise e que acabou deixando subir para a cabeça e tomaram as cidades ali de uma forma meio ditatorial. Imaginei que eles podiam fazer a coisa assim num desses flashbacks, de contar a história do como é que rolou essa subversão ali do poder, mas chegou aquele 3º episódio que eu achei maravilhoso. Contou uma tremenda história super relevante que um monte de gente acha que simplesmente pelo fato de nada daquilo ter aparecido no game, que aquilo não presta, não teve ação, essa coisa aí que... Mas se a pessoa parar pra pensar, a proposta principal aqui dentro de The Last of Us não é retratar ação e luta contra monstrinho infectado. A ideia é você mostrar a relevância que tem a vida pros últimos de nós. A humanidade está quase deixando de existir e os poucos que estão lá ainda, além de enfrentar o problema desse lado depois do apocalipse, ainda tem que acabar enfrentando não só os monstrinhos, mas como outros humanos, por vezes extremamente preconceituosos. Ou seja, mesmo quando o mundo já foi pro beleléu, tem gente que prefere pegar no pé de gente do que todo mundo se unir e reconstruir o pouco de vida saudável que tem lá fora. Então, mas é engraçado porque assim, a gente viu algumas entrevistas, nem vimos tantas assim, antes da série começar. E o ponto que eles mais marcaram foi que não seria uma série de ação. Eles deixaram bem claro, eles não mentiram pra ninguém.
E eu vejo que a maioria das pessoas que reclama disso são as pessoas que jogaram o jogo. Ou seja, que provavelmente estavam inteirados sobre o que estava dizendo antes da série começar. Então eles deixaram bem claro, eles não mentiram, eles deixaram claro que é uma série de relacionamentos, né? Principalmente ali do Joel e da Ellie, mas é uma série de convívio, é uma série de humanidade. Relações interpessoais. Exatamente, né? Ou a falta dela, como a gente viu aqui nesse episódio, inclusive. A gente vai poder dar spoilers? Porque você não falou nada sobre spoilers. Sim, a gente vai falar de forma bastante aberta a respeito de tudo o que acontece. Então, se você não assistiu e não quer ter nenhuma surpresa estragada, dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada no momento em que parou para poder voltar depois e curtir essa conversa com a gente. Até porque o melhor dos nossos vídeos é a interação com a galera aí de casa, porque fazendo vídeo de The Last of Us tem uma enxurrada de canais espalhados por aí que talvez façam coisas até superiores a nós em relação à quantidade de detalhes e trivias e tal. Aqui é muito mais esse negócio da gente estar falando de amigo para amigo. Então sintam-se todos muito bem-vindos para vir fazer parte disso. Mas, como eu ia dizendo, eu tinha falado a respeito do meu achismo de que talvez eles fossem falar um pouco a respeito do passado da Fedra. E dessa vez eu não estava totalmente errado. Eles de fato falam, mas a coisa acontece de um jeito onde não tem uma grande Fedra. Existem fedrinhas espalhadas por tudo quanto é canto. E eles mostram, de certa forma, em ritmo de flashback, o que não chega a ser jogando lá para trás dos 20 anos antes da eclosão do apocalipse, mas eles fazem um retrocesso ali de pelo menos uns 10 dias e a gente volta a ver algumas coisas que aconteceram inclusive antes do que a gente viu no episódio passado. Então quando o Joel e a Ellie chegam com a caminhonete lá, são atacados e acabam batendo naquela loja, ficam lá e são enfrentados e tal, começa aquele tiroteio, a gente vê inclusive isso de novo acontecendo com outros olhos. O ponto aqui é o seguinte, a Fedra deveria ser um órgão governamental para tomar conta dos cidadãos, aquele negócio todo, quando a caca agarra, quando tudo vai pro espaço e a galera precisa de um pouco de lei e ordem, mas ao mesmo tempo ajuda com mantimento, com... Seria para ajudar, né? Sim. Só que é aquela tal conversa. Poder absoluto, corrupção absoluta. Você dá demais influência na mão de alguém e aparentemente a série tá querendo seguir por esse caminho de colocar como se você coloca, mesmo que de forma artificial, alguém no comando, esse comando vai deixar de ser benigno em algum momento, começar a virar uma ditadura com direito a muita exploração. Sim, então eles deixam claro que nessa cidade a Fedra foi assim, era uma das mais violentas, né? Tem um papo que ele tem com o Joel, o nome do rapaz, eu esqueci agora. Henry, isso. Ele tá em um papo com o Joel e ele deixa bem claro que serão 20 anos de terror. Eram 20 anos com estupros, 20 anos com violência extrema. Abuso, né? Exatamente, abuso de poder total. E aí, até inclusive, por isso, né, nesse meio que a pessoa tem que fazer de tudo para sobreviver, tem aquele pessoal que, para sobreviver, decide dedurar o outro, né? E uma coisa que vale a pena a gente deixar em mente é muito comum que quando você faz uma série, ainda que ela tenha uma história contínua e não seja episódica, que dentro daquele capítulo, daquele número solto, que é uma coisa com começo, meio e fim, exista uma temática a ser tratada. Uma das coisas que a gente vai falar aqui é a respeito de não ter exatamente uma parede que divide o lado bom do lado ruim, né? Então você vê, mesmo que de pano de fundo a gente tem a Fedra, que deveria ser um órgão que vem para tomar conta da galera, para fazer com que a vida se torne suportável, segura, se tornando talvez mais opressores do que se a galera tivesse que lidar com os perigos do mundo lá fora por conta própria. Então é bom colocar isso reservado na cabeça, porque a gente já vai voltar nesse assunto já já. Por falar em pequenos temas, outra coisa que a gente tem é claramente os elos afetivos. A gente tem a coisa da paternidade. No caso do Joel, por exemplo, ele já não é mais pai de alguém que está ali dentro da história nesse momento, mas o reflexo de quem ele é nesse momento se deve ao fato dele ter perdido a Sarah lá atrás, há 20 anos e tal. Mudou muito como ele era. Apesar dele, no primeiro episódio, ter já mostrado que talvez ele fosse alguém ali mais serião, uma pessoa mais dura, né?
automaticamente, quando ele estava em casa com a filha, ele se divertia, dava risada. E a gente só foi ver ele voltar a dar a primeira risada no finalzinho do episódio passado, quando ele estava indo dormir e a Ellie estava insistindo nas piadinhas. Ó, falando em filha. Tá vendo? Olha aí, os elos afetivos. Os elos afetivos, inclusive de bichinhos, né? Mas sobre esse assunto, tem duas frases ali que eu acho que me remetem a ele, né? Que o episódio deixou bem claro. Primeiro, assim, a gente viu, como você falou no final do episódio passado, pro começo desse, você já vê uma interação diferente do Joel com a Ellie. Você sente mais uma proteção maior, de uma certa forma, uma preocupação maior de defendê-la ali. E aí o Henry acha que eles são pai e filha, né? E eles dizem, né, automaticamente, não é meu pai, não é minha filha, tal. Beleza. E aí naquela conversa que ele só tá o Henry e o Joel, ele fala, tudo bem, você não é pai dela, mas eu sei que você já foi pai. Dá pra notar que ele já foi. Exatamente. Então, aí no caso do próprio Henry e do Sam, tem esse negócio da fraternidade, mas de qualquer jeito é um lance de tutela. É uma paternidade, de uma certa forma, né? Porque a diferença ali, você vê, ele é muito criança, ele tem o quê? Mais ou menos uns 8 anos de idade. E tem essa proteção. Então, assim, praticamente é um pai, né? É aquele irmão mais velho ele que se virou sente pai. nessa posição, ainda que ela não seja natural. Exato. E aí acaba tendo outras variáveis que mostram coisas como essa, como por exemplo, inclusive do lado dos antagonistas, o que não vai dar pra chamar de vilão, porque esse episódio não tem vilão e não tem mocinho, já que todo mundo tá ali no meio termo, tá naquele lugar meio sinistro da escala de cinza, né? Então lá, a líder da resistência tinha o irmão dela também, que era o lado humano, o lado bonzinho desse negócio de repente, se ele tivesse sobrevivido, a Fedra talvez pudesse ter sido subjugada de uma forma menos violenta, de uma forma mais controlada e tal. Como sobrou ela, que já é meio desarranjadinha da cabeça, a coisa foi por um caminho muito mais dramático, mais drástico e tal. E tem mais uma relação, e essa eu acho que eu não posso deixar de comentar, também ali de mãe e filha, tal, aquele negócio todo, que provavelmente quem só assistiu a série vai ter visto e talvez faça uma conexão, mas quem jogou o jogo vai sentir que tava uma coisa mais presente ali. Até porque tem muita coisa dentro do jogo que, se você passa jogando batido e não dá atenção para as pistas que estão no cenário, as coisas que as pessoas picham nas paredes, as cartinhas, as fotos e todas aquelas coisas que são migalhas para contar histórias que não são especificamente dos dois protagonistas, a pessoa perde muito desses detalhes. Mas quem se dá o trabalho de explorar o cenário, às vezes buscando recursos e aquela coisa toda, acaba tendo pistas sobre histórias de terceiros, quartos, quintos e por aí vai. A gente vê que quando eles chegam lá nos túneis, tem uma parte onde você, quando assistiu, até chegou e falou, mas isso é uma escola? Porque tava decorado com uma cara ali meio de prezinho, meio infantil. Bastante mas criança. eles comentam que é o lance de que algumas pessoas, quando a Fedra foi tomar conta, falaram, não, lamento, não vou ficar vivendo embaixo do seu jugo, e foram pro underground, foram ali pra parte dos esgotos e tal, que ali não chega a ser necessariamente um esgoto, eles colocaram como se fosse meio que uma linha de serviço de umas construtoras, de umas empreiteiras e tal, mas essa galera foi pra lá. E depois, lá perto do finalzinho, a gente vê a tal garotinha que supostamente seria responsável por fazer aqueles desenhos, aquelas florzinhas e tal, até bem parecido com o próprio Sam. Ainda sobre esse papo do relacionamento, da fraternidade ou da relação pai e filha, enfim, eu acho que a série, eu vi umas pessoas falando isso e eu concordo plenamente, tá batendo muito sobre o que você espera da vida, sabe? Sobre seu projeto de vida, de uma certa forma, num mundo que meio que perdeu o propósito, né? Então, assim, o propósito do Joel era a Sarah. A partir do momento que ela faleceu, ele perdeu um pouco o rumo, talvez até aí tenha ficado mais violento e tudo mais, ainda tinha o irmão, depois conheceu a Tess, enfim, e agora o propósito dele é a Ellie. O propósito do Henry era o Sam. Então ele fez de tudo, e a gente vai depois falar sobre o que ele fez e tal. Ele fez de tudo porque o propósito de vida dele era esse.
E o propósito de vida, imagino eu, né, da vilã do episódio era a revolução, mas com o irmão, que ele que era o centro de tudo. E quando ele se foi, ela perdeu o rumo, perdeu o propósito. Eu vejo que eles colocam as coisas um pouco como se no nosso mundo agora, real, do jeito que ele tá, as pessoas mirassem no futuro sempre pensando em aquisições materiais, de repente ter o glamour de se tornar famoso, ou de conseguir muito dinheiro, aquele negócio todo, com coisas que são muito efêmeras, né? E ali eles estão colocando como se, a partir do momento em que tudo tá quebrado, você volta a sua atenção pra coisa mais básica, que é a pessoa querida, que vive a vida com você, né? Sim, então, tem uma parte da psicologia, que chama psicologia positiva, que eu até já comentei com você, que tinha um psicólogo chamado Viktor Frankl, que ele era judeu e ele viveu a Segunda Guerra Mundial ali, ele foi preso em Campo de concentração. E aí ele aproveitou isso para estudar e percebeu que a maioria das pessoas que conseguiram sobreviver a esse terror foi as pessoas que, de alguma forma, tinham um propósito, tinham a mais pra viver além daquilo. A gente até comentou do filme A Vida é Bela, né? Isso. Então, e assim, eles trazem isso aqui. Você vê que no terceiro episódio, aquele desprendimento no final, é porque o propósito de vida, que era o amor da vida dele, tá vindo embora, então ele decidiu também acabar com a vida dele. Sem o Frank, pro Bill não fazia mais sentido. Exatamente. E aqui a gente vai ver isso de novo. Então, acho que eles estão batendo isso muito assim. Qual é o seu propósito de vida? Né? Faz a gente pensar isso que você falou. Eles batem nesse assunto, mas não necessariamente de uma forma forçada. Eu Não. acho que é sutil ao ponto de ser... Quem não prestar atenção, talvez deixe isso passar batido. E eu acho que é um dos motivos pelos quais algumas pessoas reclamam. Porque elas não conseguem perceber a beleza nos detalhes. Exato. E aí, eles que transferiram a cidade, agora sendo retratada na série como sendo Kansas... A gente tem esse negócio de que a Fedra era ali uma opressora e tal. Fica aquela sensação de fato, sem dúvida, o povo tem o direito de justiça, não é isso? Tem o direito de conseguir dar a volta por cima, se libertar daquilo. Tem uma frase que costuma dizer, não confunda a resposta do oprimido com a maldade do opressor. Então acaba tendo aquele negócio de você... não só entender, como até torcer por eles. O problema todo é que existe uma coisa ali no meio que, para você continuar tendo o lado moral de você estar certo de fazer a tal da revolução, você não pode se tornar amoral. E a forma como eles lidam com a coisa é como se tivessem abandonado parte da humanidade deles. É isso que eu ia falar, mas eu acho que depois de tanta opressão, de tanta violência, como eles deixaram claro que foi... as pessoas perderam a humanidade delas, né? Elas só sabem responder com violência. Inclusive, teve pessoas que eu vi que comentaram isso, e eu concordo que talvez seja uma forma da série até comentar sobre exatamente coisas que acontecem no nosso mundo, né? Quantas vezes a gente vê ali um governo opressor, ditador, que quando o povo vai e consegue se libertar, eles conseguem ser ainda piores. Do que o governo que estava antes. Isso aconteceu várias vezes, né? Ao longo da história da humanidade. E ainda acontece, infelizmente. Então eu acho que, como é difícil, né, você ali ter apanhado tanto. E como é engraçado, né? Como talvez o mundo tivesse sido diferente se o Henry não tivesse traído o irmão dela. Porque, afinal de contas, deixam bem claro que ele era um humanista, ele era uma pessoa que acreditava muito no perdão. Então, se ele tivesse ali, talvez tudo tivesse sido diferente, inclusive o futuro do Henry. Agora, Heitor, uma coisa que, assim, me incomodou, eu confesso, mas depois parando pra pensar, eu entendi, e eu vi algumas pessoas também reclamando de que a Catherine, né, não era uma boa líder ali de revolução, e que não convenceu muito, e realmente, assim, não me convenceu muito como líder ali e tudo mais. Só que assim, depois parando pra pensar, ela não era líder. Então ela não tinha que convencer ninguém, na verdade ela teve ela que meio tomar... que herdou o cargo, né? Exatamente. Foi por aproximação. Foi por aproximação. Então assim, ela não era líder nenhuma. O líder era o irmão. A partir do momento que o irmão saiu de cena porque foi morto, ela toma ali, e assim, é evidente, eu acho que até eles fazem de propósito,
que ela não sabe o que ela tá fazendo. Mas eu acredito que eles inclusive tenham colocado isso de um jeito, que você pode fazer a seguinte leitura. Não é questão dela ser uma grande estrategista ou uma ótima filósofa, uma pessoa líder carismática, não é isso. É que as pessoas que estão naquela situação meio que têm a necessidade de conseguir tirar um pouco do peso das suas próprias ações das costas, e eles até puxam o gatilho, mas quando eles podem apontar para outra pessoa e falar foi ela que mandou, fica mais fácil. E ela tem esse negócio de ter uma facilidade gigante de tomar as decisões pesadas. E assim, você vê que eu acho que eles têm muito respeito por causa do irmão dela. Mas parece... Eu lembro uma vez específica, não lembro se isso aconteceu mais de uma vez, que ela manda o number one dela lá, que eu não sei o nome, fazer uma coisa, procurar eles, né, imediatamente pelos prédios. Acho que era o Henry, e ele fala, mas tem certeza agora? Ou seja, ele sabe que não é a melhor decisão ali para se botar em prática agora, mas o ódio dela é tamanho que, e ela não é uma líder boa, que ela fala, dane-se, não é a sua prioridade, mas é a minha. Então ela mesma fala isso, e aí por respeito até da morte do irmão, ele fala, não, tudo bem. Você vê ele acatando, mas você vê que ele não concorda. Até porque tem uma coisa de se você for contra ela, é muito fácil de te confundirem como um traidor, né? E ninguém quer isso naquele momento. Exatamente. E aí, como eu citei lá no começo do nosso papo, tem alguns momentos que foram tirados basicamente do jogo, com diálogos ou cenas ou situações que podem não estar exatamente no mesmo lugar, com exatamente o mesmo cenário em volta, no entorno, pode ser que eles tenham trocado dia por noite, num caso ou outro, mas são coisas que estão aqui, estão presentes. E algumas conversas que são muito significativas acabaram sendo importadas para cá, mesmo que num outro momento, num outro contexto, de uma forma que talvez tenham ganhado, talvez até mais peso. Eles fizeram uma adaptação ali com um personagem do Sam, que fizeram a escolha de transformar ele numa pessoa com deficiência, né? Ele é surdo, aparentemente surdo-mudo. Tem uma interação, ele tem uma troca com a Ellie que demonstra interesse de aprender um pouco, mas de um jeito ou de outro ela se comunica com ele, seja ele lendo lábios ou às vezes naquela pranchinha que ele tem, que quando ele levanta a folhinha ela renova, né, para escrever de novo e tal. Eles conversam algumas coisas ali que são até meio existencialistas, né? Aquela última pergunta que ele faz para ela, que também tá no jogo, sobre o será que quando você se transforma, você ainda continua de uma forma ou de outra lá dentro? Meio como se fosse um passageiro do banco de trás num carro que não é você que está dirigindo. Isso é assustador. Isso realmente coloca um peso ali que eu achei incrível. Eu também achei assim, então, o pessoal que reclama até que não é tão fiel ao jogo e tudo mais, a gente tem que entender que no jogo o Joe é o super-homem ali, né? Você é o herói, porque é aquele personagem principal, então ele faz um monte de coisa. A série, ela tem que adaptar a nossa vida, né? A gente tem que olhar e falar, não, tudo bem, esse cara consegue tudo, não dá. No jogo tem aquele lance do quando ele toma um tiro, se ele ficar quietinho, passa, né? Exato, aqui vai fazer a mesma coisa? Não tem como, gente. Então, assim, tem coisas que eles mudaram que, às vezes eu me pergunto, por exemplo, nessa conversa, né? A gente conversou até sobre... Tem essa frase que é igual e o papo é legal e tal, só que aí ela muda quando ela mostra que ela fala, olha, o meu sangue tem a cura. Isso então foi eu vou te bem ajudar. Diferente do jogo, que no jogo o garoto nem mostra que tá machucado. Exatamente. Eu falei, nossa, ele vai mostrar que ele tá machucado? E aí eu também fiquei um pouco assim, eu falei, poxa, mas já é tão legal do jeito que foi no jogo, mas se você parar pra pensar, faz todo sentido. Isso colocou um peso em cima dela, dela não delatar ele imediatamente, dela entender a situação e ter a esperança de que talvez aquela atitude de cortar a mão, passar o sangue dela ali, talvez pudesse fazer alguma coisa, que ela meio que permitiu que ele tivesse aquela última noite sem estressar o irmão. E é muito assim, de adolescente mesmo, né? Fala, não, mas olha, eu tenho uma cura aqui, eu vou tentar rola te uma ajudar. inconsequência, mas dá pra entender. Exato, ela não sabe como funciona, então ela acha que só ali esfregando, talvez ela consiga ajudá-lo. E eles criam uma interação, eu achei esses momentos muito fofos, porque afinal de contas ela é uma criança. Né? Ela tem e ela não convive com outros da idade dela, né? Exatamente, assim, no mundo que ser criança não é mais ser criança. Tanto que no final a Catherine fala lá, a criança morre o tempo todo, como se eles não tivessem a sua importância, a sua fragilidade.
E aqui eles mostram isso com a interação deles dois, né? No jogo, o motivo pelo qual o Henry e o Sam estão sendo caçados é que dentro daquele local, daquela zona, não é aceito criança, porque ele até fala no jogo, né? É a sobrevivência do mais forte. Como se você trazer uma criança pra cá, infringe nas regras que a gente escolheu lá atrás, por motivos que só quem tá aqui entende. Na série eles fizeram isso ter um passo acima e ganhou um valor extra, porque assim, ele era de lá, ele não entrou naquela área junto com um grupo prévio, ele já morava ali. E de repente a gente descobre que ele, a bem dizer, traiu, se tornou lá um colaborador da galera da Fedra, porque ele teve que entregar o líder da resistência, né, o John Connor lá, de Kansas. Mas você vê que ele só faz isso porque ele tem um motivo muito bom, como a gente tinha falado antes do papo do propósito dele, que era o irmão. Exatamente, então é aquilo, né? Como você falou, não tem bonzinhos e vilões. Existe um ser humano que não faz... Não é maniqueísta, né? Que faz escolhas boas e escolhas ruins. Então ele mesmo fala, eu sou vilão? Sou, porque naquele momento eu tive uma atitude que não foi boa. E a gente vê que o olhar do Joel sobre ele varia muito. Vai mudando, Porque da primeira vez que ele comenta, eu era pior do que da Fedra, eu era um colaborador. Primeira impressão que o Joel tem é de... Não ando com o dedo duro. Pera lá. Então o olhar dele vai mudando por esse motivo, porque se ele parar pra pensar, a diferença que tem entre ele e o Henry é muito pequena. Ambos têm que fazer escolhas das quais eles não se orgulham, que eles não estão tão interessados. Eles escolheriam ter seguido outro caminho, mas como eles têm alguém pra defender, são obrigados. Exatamente, né? Acho que não teve ali muita diferença, né? Ele se vê no Henry. E voltando para aquele papo dos teminhas que são escolhidos para serem tratados em alguns episódios, aqui a gente tem aquilo que eu estava falando sobre a escala de cinza, onde não dá para dizer tal pessoa é do bem, tal pessoa é do mal. Todo mundo faz o que é importante ser feito naquele momento para sobreviver. Então é como se você tivesse que dar um passo para trás para conseguir ver o quadro geral antes de julgar qualquer um. Porque a gente sabe que algumas pessoas que são más acabam fazendo algo de bom, porque o povo de Kansas deve olhar para Catherine com aquela cara de... Olha, foi ela que nos libertou, foi ela que conseguiu influenciar a galera ao ponto da galera fazer a tomada do poder. Então, para essa galera, talvez ela seja uma heroína. Pro resto da turma que tá sendo caçada injustamente ali, inclusive com o irmão dela já tendo falado lá, perdoa o cara, nada a ver isso aí que você tá fazendo. E ela fala lá pro barbudo, que é o capanga dela, né? Eu sei de tudo isso, ele falava isso e eu entendo, mas aí você vê que ela não consegue entender quando ela fala, e aí ele fez tudo isso e foi morto lá. Pra quê, né? E ela não consegue entender. Então é aquele negócio, essa escolha de ser bom ou mal... Além do fato de ser uma coisa muito subjetiva, ela é uma coisa que nem todo mundo consegue entender os desdobramentos daquilo que às vezes eu vou por um caminho mais torto, mais desconfortável, com a promessa de que talvez eu vou alcançar algo maior lá no final. No caso dela, ela não vê propósito nisso, ela vai seguir pelo atalho. Eu acho que, assim, não vilã, mas ela é uma pessoa no mínimo aí egoísta, se você for ver. Ela pega o poder dela ali da revolução para ir caçar um homem. Um homem. E quando chega naquele momento final que ele fala, tipo, tá, a gente perdeu. Ele olha pro irmão, olha pra ela e fala, corre com ele. Eu vou me entregar, mas salva o meu irmão, que pra mim já deu. Ele diz, eu me sacrifico pelo meu irmão. Beleza, perdi aqui. Só que ela diz, não. Ele tá com você. E aí ele fala, mas e como isso faz assim? o link com o negócio do jogo, de que é uma criança. Que é uma criança. E aí ela fala, não, mas não tem esse papo. Ou seja, é uma pessoa extremamente, perdeu totalmente a humanidade com o irmão. Ah, meu irmão era assim e se ferrou, então... Mas ela também só é do jeito que é porque quem tá em volta dela permite que ela seja. Porque a galera podia dar um pescotapa nela e soltar um, tá louca? Então, mas entra aquilo que eu te falei, eles têm respeito extremo por ela por causa do irmão e acaba acontecendo que o quê? Todo mundo ali se ferra, porque no final das contas, aqueles infectados não teriam saído da onde estavam se ela não tivesse ido atrás desse um homem. Então, assim, tudo foi consequência dela, né? Então, talvez outro propósito aqui da série, já que a gente tá falando de propósito, olha, a gente tem que ter muito cuidado com as ações que a gente tem, né? Não seguir nenhum líder de forma cega, né? Ter algum líder como um líder de estimação e tal.
A pessoa tem que ter critério naquilo que tá fazendo. Sim, claro, ela não parou pra pensar, ela ficou cega pelo ódio, literalmente falando. E realmente, há pessoas no mundo que a gente sabe. Às vezes acontece uma guerra, um país inteiro, vários soldados sendo mortos porque uma pessoa odeia a outra e tá indo atrás dela, e é isso. E finalmente, como eu disse lá na abertura do vídeo, tava querendo ação, tava reclamando, tava achando que nem eu, que ao longo de todos esses episódios até agora tava faltando infectado. Ah, teve. Toma! Dessa vez vieram todos de uma vez só. Você quer infectado? Então Toma! Os caras colocaram a horda toda vindo de uma vez só. A gente chega a ver uma galera mais ou menos da mesma quantidade, ou perto disso, sendo enfrentada lá nos esgotos no jogo, e aqui eles transferiram de lugar. Lá não tem a presença do Byaku, que também tinha sido retirado do terceiro episódio com o Bill e o Frank, mas ele também tá aqui. Só foi recolocado. Né? É um festival, é aquele momento onde você fala assim, agora é pra ver gente matando gente, gente atirando em gente, correria, tiro, porrada e bomba. O negócio ali, quando pega, é pra valer. E o que você achou? Eu achei muito bom. Eu tava falando pra você, eu falei, tem que ter infectado. Nessa parte do Henry e do Sam, tem que ter infectado. Eles dão a desculpa lá de que nessa cidade a Fedra empurrou tudo quanto era infectado pros esgotos, deixou eles presos lá. E havia aí uma notícia de que há uns 3 anos atrás eles provavelmente tinham feito uma limpa. Com certeza essa limpa não deu certo. Então, mas o meu medo com eles terem colocado o personagem dessa Catherine, que não tinha no jogo, é que, quer ver que quem vai matar o menino é ela, meu Deus, vão tirar a parte do infectado, porque eu acho essa parte do jogo realmente muito boa, perfeita pra ser mexida. E não mexeram, né? Então, tanto que eu falava pra você, por favor, tem que ter infectado, pelo menos algum, pra acontecer o que acontece com o Sam no jogo. E eu achei interessante que eu ouvi também dizer que o personagem que é o monstrinho mora aí, como é que é o nome do... Byaku. Ele é feito muito prático, né? Não é feito pós. E diz que o garoto, o ator que fez o Sam, quando viu, ficou com medo. Porque eles estavam gravando à noite, enfim, já tinha aquela, né? E o garoto, um menino pequeno, ele ficou com medo quando viu. E aí o ator teve toda a humanidade, né? A sensibilidade de tirou né, aquela parte de cima, a máscara, mostrou quem ele era, conversou com ele, deixou ele mexer, né? Tipo, olha só, feito prático, assim, enfim, teve essa consideração com o menino que no final das contas foi um excelente ator, antes mas de é uma atores, criança, são seres humanos, né? E eu achei muito legal. Agora, pra fechar, uma coisa que eu vou te falar que eu sinto falta, não muda nada pra narrativa, mas eu sinto falta. Tá faltando arco e flecha. A gente vê que eles estão fazendo um esquema em que eles tentam fazer com que as roupas sejam exatamente iguais às que a gente vê eles usando no jogo. Depois que eles passam lá no Bill e no Frank, eles pegam as roupas que eles vão usar pela maior parte do jogo em si. A roupa que o Joel tá usando era a blusa do Frank. A blusa que ela tá usando é igualzinha à do jogo. E aí tem esse esquema de, conforme eles vão conseguindo diferentes equipamentos e a mochila dele vai ficando cada vez mais pesada, uma das armas mais interessantes que eu vejo ele usar, inclusive pelo fato de ela ser uma arma que possibilita com que eles façam tanto a movimentação quanto os ataques de forma silenciosa. Isso é verdade. E essa é uma arma muito presente na mão dela na parte 2. Seria muito legal se ela tivesse algum contato com isso aqui ainda. Olha, quantos episódios faltam? Devem faltar mais 4 episódios. Ah, vai ter arco e flecha. Quando tiver, vocês já vão lembrar do Heitor falando. Vai ter o arco e flecha, vocês vão ver. E aí, galera, vocês assistiram, gostaram? Esse episódio deveria sair no domingo, mas eles anteciparam no HBO Max. Pra quem tá assistindo só pela HBO por TV por assinatura, vai ter que esperar até domingo mesmo, de qualquer jeito. Tem gente reclamando aí com no razão. fandom e tal, mas a gente tá aqui se antecipando o máximo que a gente pode pra lançar esse vídeo pra vocês interagirem, e a gente quer saber a opinião de vocês. Com certeza. Tem alguma coisa pra falar? A gente percebeu que os números dos vídeos anteriores deu uma caída, até pelo fato do terceiro ter sido um episódio bastante polêmico. Não sei se algumas pessoas já deram aquela desanimada no quarto e tal. O que não foi o caso com a audiência, que na série só vem subindo, mas a audiência aqui do canal deu uma caída, então dá uma moralzinha pra gente aí.
E se você tem alguma coisa para comentar, quer que a gente participe isso lendo aqui no programa mesmo, tal, manda pra gente com Responda 2 Pontos, vai ser muito gostoso interagir com vocês. É a melhor parte a gente interagir com vocês. Então mandem o que vocês pensam, gostou, não gostou, do que gostou. Tem teorias pros próximos, Exato. Né, do que vai vir e tal. Manda pra isso gente. Aí. Então é isso, galera. Valeu, um forte abraço Um beijo. e até mais.